Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um arquivo misterioso, bem-vindo a mais um vídeo. Já deixa o like aqui para mim no começo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que todos os sábados tem arquivo misterioso lá no TikTok. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. Nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história de uma das mulheres condenada à câmara de gás, a Barbara Graham. Barbara Elaine Wood Graham nasceu em 6 de junho de 1923 em Oakland, Califórnia. Seu apelido era Bonnie Wood. Ela era filha de Hortense Ford e a mãe dela criava ela sozinha. Ela se prostituía para conseguir dinheiro para poder criar a Bárbara, e ela foi mãe muito jovem. Em 26 de fevereiro de 1925, a Hortense, a mãe da Bárbara, ainda solteira, ela deu à luz a sua segunda filha, a Claire Elizabeth. E alguns anos depois, em 10 de outubro de 1929, aos 23 anos, ela se casou com Joseph Wood e, consequentemente, os sobrenomes das filhas da Hortense e o dela acabaram mudando para Wood, né, que era o nome do marido dela. Em 27 de março de 1930, a Hortense deu à luz ao seu terceiro filho, e esse filho era com Joseph, né? Joseph Robert Wood Jr. Porém, o Joseph, né, o pai dele, acabou não conhecendo ele, porque ele acabou morrendo antes. Ele morreu em 19 de janeiro de 1930, aos 28 anos. E quando a Bárbara completou 2 anos, a mãe dela foi mandada para um reformatório, que ela ainda era menor de idade na época, então a Bárbara ela foi mandada para um orfanato. E ela conta que ela foi muito maltratada e chegava a ser espancada nesse orfanato. E quando a mãe da Bárbara, a Hortense, ela foi liberada da prisão, ela não quis pegar a guarda da Bárbara. Ela disse que não queria a Bárbara morando com ela. Então, até a Bárbara ficar adulta, ela ficou morando em vários lares temporários e com várias famílias. E todo mundo relatava que ela era muito inteligente. A Bárbara era adolescente, ela acabou sendo presa por vadiagem, então ela foi para um reformatório, o mesmo reformatório que a mãe dela já tinha ficado, o Ventura State School for Girls, e ela foi liberada do reformatório em 1939. E logo em seguida ela acabou se casando com Harry Kielhammer, e ele era um guarda costeiro dos Estados Unidos. E em 1940 ela acabou se matriculando em uma faculdade, ela queria cursar administração, porém ela não levou adiante, ela acabou desistindo. E algum tempo depois ela acabou tendo seu primeiro filho, Thomas James Graham. E ela e o Harry, né, eles brigavam muito, desentendiam bastante. E o casamento deles acabou terminando em 1942, e eles se divorciaram, e o Harry acabou ficando com a guarda do Thomas. E tem algumas histórias que ela teria se tornado garota de programa, igual a mãe dela, durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época ela ficou conhecida supostamente como gaivota, que era o termo para garotas de programas que ficavam em bases navais ali da área do exército ali da guerra. Garota de programa perto da base do exército de Oakland. E em 1942, ela e outras gaivotas, elas viajavam para Califórnia e para San Diego. E durante essa viagem ela acabou sendo presa, acusada de prostituição. E ela acabou trabalhando em um bordel durante algum tempo para uma mulher chamada Sally Stanford. Acabou se envolvendo com várias pessoas que já tinham sido presas e várias coisas de jogos de azar. E ela cumpriu uma pena de 5 anos por perjúrio como testemunha falsa de um álibi de 2 criminosos que ela tinha conhecido. E após a saída dela da prisão, ela acabou se mudando para Reno e depois para Tonou. E ela acabou conseguindo um emprego como garçonete, porém ela não ficou por lá muito tempo. Ela acabou indo para Los Angeles e ela acabou conseguindo um quarto para morar perto de Hollywood, no Hollywood Boulevard, e ela acabou voltando a ser garota de programa. E em 1953 ela acabou conhecendo Henry Graham, e ele era bartender. E com ele ela teve seu segundo filho, o James Graham. O Henry, o marido da Bárbara,
Ele era viciado em drogas e era conhecido também como um grande criminoso. E através dele, várias outras pessoas do crime. Através do Henry, a Bárbara acabou conhecendo Emmett e Jack Santo, que também eram criminosos. E ela começou um caso com um homem chamado Perkins, e ele contou para ela um caso de uma viúva que tinha muito dinheiro, que ela tinha ficado com uma fortuna do marido dela que tinha morrido algum tempo antes. E ele contou a história de uma viúva, e essa viúva era a Mabel Monoha, de 64 anos, que supostamente guardava uma grande fortuna em sua casa em Burbank, Califórnia. Monoha, que era o marido, da Mabel, que tinha morrido, ele era um artista, de genro deles, era um multimilionário. B. Scherer, de 74 anos. Ele era conhecido na região por ser proprietário de várias casas de jogos de azar em Palm Springs e Las Vegas. E a Iris, a filha da Mabel, ela acabou ganhando uma casa, um acordo de divórcio 2 anos antes. Pouco tempo depois, a Iris acabou se casando com um homem e foi morar em Nova York, deixando a mãe dela, a Mabel, morando sozinha na grande mansão dela. E uma grande especulação que os criminosos da área falavam, o marido da Mabel, que tinha morrido, especulavam que ele tinha deixado uma fortuna de aproximadamente $100.000 para ela, e que ela escondia tudo isso nessa casa que ela estava morando. Então, em 8 de março de 1953, a Bárbara e os amigos dela bolaram um plano. Todos eles saíram para jantar e planejar como iam entrar na casa da Mabel. Ela jantou em São Fernando Valley com os amigos Perks, Santo, True e Shorter. E de início, o Shorter afirmou que ela não participaria do crime, pois ela era uma dama e não devia participar. Porém, o Perks foi contra e disse que ela iria participar sim. E a Bárbara era o motivo para Mabel abrir a porta da residência para eles poderem entrar. Então, na noite de 9 de março de 1953, a Bárbara e os parceiros de crime dela, eles foram até a casa da Mabel. E lá a Bárbara bateu na porta antes deles e ela disse para Mabel que o carro dela tinha estragado, que ela queria usar o telefone. Então a Mabel concordou e deixou ela entrar. E assim que a Bárbara entrou, parceiros dela entraram atrás dela, menos o Shorter. E o Shorter ele entrou depois, e quando ele entrou, depois ele afirmou para a polícia que quando ele entrou, a Mabel já estava sangrando, a boca amordaçada. Então, eles destruíram a casa da Mabel, a mansão dela, em busca do dinheiro, e inicialmente eles achavam que ela tinha um cofre na casa. Então, eles reviraram tudo, bagunçaram bastante as coisas, destruíram muitas coisas e não acharam nada. E o True, em depoimento, ele afirmou que a Bárbara entregou uma arma para o Perks e disse para ele nocautear. E nesse momento, o Shorter afirma que ele falou pro Perks para tirar a mordaça dela, porque percebeu que ela estava com dificuldade para respirar. Então eles começaram a brigar, os dois, e o Shorter jogou o Perks no chão e disse para soltar ela. Já o True, ele não falou desses acontecimentos, ele disse somente que a Bárbara jogou a Mabel no chão e começou a espancar ela. E eles acabaram matando a Mabel, e o corpo dela foi encontrado 2 dias depois pelo seu jardineiro. E a tentativa de roubo foi inútil, e mais tarde no julgamento eles acabaram descobrindo que o valor total das joias era de $15.000 na época, que hoje em dia aproximadamente seria mais ou menos $156.000. Eles estavam avaliados em joias e objetos de valor em uma bolsa no armário, então não tinha cofre, eles estavam procurando o lugar errado. E a Iris, a filha da Mabel, ela ofereceu uma recompensa de $5.000 para quem tivesse alguma pista ou para alguém que falasse quem era o assassino da mãe dela ou os assassinos. Em 26 de março de 1953, a polícia interrogou e prendeu cerca de 5 homens que supostamente estavam envolvidos no assassinato da Mabel. E todos esses homens, eles faziam parte de uma gangue ou alguma coisa assim que ficava perto da área onde a Mabel morava. E todos eles conheciam essa suposta história da fortuna da Mabel. Porém, todos eles foram liberados por falta de provas concretas.
E o Shorter, ele foi chamado para prestar depoimento, que ele era um dos suspeitos. E com medo da câmara de gás, né, que nessa época os criminosos estavam sendo mortos, né, na câmara de gás, ele ficou com muito medo. Então ele falou para a polícia que ele ia cooperar e ia ajudar. E ele contou para a polícia todo mundo que participou do crime. E ele disse que a espancou a Mabel foi a Bárbara e que depois o Fergus também começou a espancar ela. Ficou muito abalado quando ele viu que a Mabel tinha morrido. E supostamente depois desse depoimento que ele deu, ele foi sequestrado pelo Fergus e o Sam e supostamente foi morto. Depois que ele deu a confissão e ele foi libertado, porque a polícia não tinha provas totalmente para deixar ele lá, então ele ficou um tempo lá sob custódia, depois foi liberado e foi sequestrado. E depois disso, não se teve mais notícias dele, então todo mundo acabou acreditando que ele tinha sido morto, que ele foi morto mesmo por conta disso, por ele ter dado os depoimentos dele. Ao saber do desaparecimento do Shorter, um criminoso condenado, ele resolveu ajudar a polícia e disse que na noite do crime ele estava no carro junto com a Bárbara, com o Fergus e com o Shorter, e ele disse que enquanto ele estava no carro, a Bárbara e os outros, eles estavam vigiando a casa e ele estava repassando o plano do roubo. Mas ele disse que não resolveu participar, entrar na casa, porque ele estava com medo de retaliação do tutor dele, que na época ele ainda estava sob custódia, então ele ficou com medo. E o Troy, ele concordou em se tornar uma testemunha estatal na troca da polícia proteger ele, para ele pegar menos tempo e menos peso. E no tribunal ele testemunhou contra a Bárbara e ela falou até o final que ela era inocente. E a imprensa apelidou a Bárbara como Blood Barbs. E sem álibi, ela acabou aceitando uma oferta de um presidiário para ajudar ela a ter um álibi. Acabou pagando $25 mil para esse presidiário, que ele iria pagar outra mulher que também era presidiária para falar que ela estava junto com ela no dia, né? Que reforçaria o álibi dela, que ela não tinha, forneceria um álibi falso para a Bárbara. Porém, a presidiária, ela estava trabalhando para reduzir a própria pena, e esse amigo, supostamente presidiário, que para a Bárbara, ele era um policial disfarçado. Então aí eles viram que a Bárbara estava mentindo, que realmente ela não tinha um álibi. E quando esse policial, né, que estava fingindo ser criminoso, ele se reuniu com a Bárbara para ver esse álibi, né, falar sobre esse álibi, combinar tudo certinho. Ele falou várias vezes para a Bárbara, para ela confessar que ela tinha feito parte do assassinato, né? Ele queria uma confissão dela, então ele insistiu várias vezes perguntando sobre, porém ela acabou não falando. E nesse momento ele estava gravando toda a conversa, mas ela não confessou. Mas ele acabou conseguindo uma confissão dela, dizendo que ela estava no momento, né, que ela tinha estado na cena do crime. Essa prova, como ela já tinha sido presa algumas vezes, ela acabou ficando como mentirosa. Essa pequena prova ajudou ela a se condenar. Quando questionada no tribunal, ela falou: você já ficou desesperado? Você sabe o que significa não saber o que fazer? Então a Bárbara foi condenada e a informante que iria ajudar, ela teve a pena reduzida por conta disso, porque ela acabou ajudando no caso da Bárbara, então a pena dela foi reduzida. A Bárbara, o Santo e o Perkins foram todos condenados pela morte da Mabel. E a Bárbara, ela recorreu à sentença enquanto ela estava na prisão para mulheres em Chino, Califórnia, porém foi recusada. Em 2 de junho de 1955, ela foi transferida para a prisão de San Quentin e em 3 de junho de 1955, ela foi condenada à execução na Câmara de Gás. E sua execução estava marcada para 10 horas da manhã, porém o governador da Califórnia, o Gold J, adiou a execução dela para as 10h45 da manhã. E às 10h43 ele suspendeu a execução e deixou para as 11h30 da manhã. A Bárbara falou: porque eles me torturam. Eu estava pronta para partir às 10 horas. Às 11h28, ela foi tirada da sua cela e foi levada até a câmara de gás. E ela solicitou uma venda para cobrir os olhos, para não ter que olhar as pessoas que estavam vendo, né, ali ela ser morta. As últimas palavras dela foram: as pessoas boas
têm sempre certeza de que estão certas. Então ela foi avisada para respirar fundo, porque as bolinhas de cianeto iam começar a entrar no pulmão dela e que assim ia tornar a morte dela mais fácil. Ela respondeu: por que diabos você saberia disso? E a Bárbara, ela foi enterrada no cemitério de Monte Olivet, em São Rafael, na Califórnia. E tem um filme e um livro baseado na história da Bárbara. Baseado na história da Bárbara, I Want to Live, em 1958, e também tem o livro The Case of Barbara Graham, de 1961. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Eu acho que a Bárbara, ela foi muito injustiçada, né, desde a infância dela, né, por conta da mãe dela, dos lares também, né, que ela passou por vários lares. E imagina só, né, aos 2 anos que ela foi tirada da mãe dela, né, então basicamente ela não teve uma boa criação, né, creio eu, e também de todas as coisas que ela passou, né. E eu acredito que ela foi injustiçada, né, pelas más amizades que ela teve e também pelo relacionamento dela, né? Porque se ela não tivesse se envolvido com essas pessoas, talvez ela não teria ido nesse crime e talvez a vida dela poderia ter sido outra, né? Infelizmente, o final dela foi muito triste. Ela foi uma das mulheres, né, poucas mulheres a serem mortas pela câmara de gás. Então eu não tenho muito o que falar sobre esse caso. Eu fiquei com pena dela, né? Mesmo por ela ter feito aquilo com a Mabel, né, ela tirou uma vida. Mas mesmo assim, eu achei muito triste o caso de hoje. Quero saber o que vocês acharam, tá? Deixa aqui pra mim nos comentários a opinião de vocês. Me deem sugestões de caso também, tá bom? Então é isso. Deixa o like pra mim, tá? Não esquece que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me segue também nas minhas redes sociais. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.